Sociedade Esportiva Palmeiras. História. A história da Sociedade Esportiva Palmeiras começa no dia 26 de agosto de 1914, quando o clube foi fundado por imigrantes italianos na cidade de São Paulo com o nome de Palestra Itália. 22 A primeira partida da equipe foi disputada em 24 de janeiro de 1915 contra o Savoia, do atual município de Votorantim, à época distrito de Sorocaba, no interior paulista, e contou com a vitória palestrina por 2-0, com gols de Bianco e Allegretti. Depois de colecionar nas décadas de 20 e 30 do século XX uma série de títulos paulistas e conquistar uma quantidade relevante de torcedores, o clube foi obrigado 23 a mudar seu nome para Sociedade Esportiva Palmeiras em 1942, por ocasião da Segunda Guerra Mundial, já que o Brasil, governado pelo então presidente Getúlio Vargas, declarou guerra aos países do eixo Alemanha, Itália e Japão, e se alinhou aos países aliados, Estados Unidos, União Soviética, Grã-Bretanha, França, e outros. Na sua primeira partida com o novo nome de Palmeiras, em 20 de setembro de 1942, sagrou-se campeão paulista com uma vitória sobre o São Paulo no estádio do Pacaembu, no episódio histórico que ficou conhecido como Arrancada Heróica. 24 Nas décadas seguintes, com grandes jogadores, como Oberdan Catani, Valdemar Fiume, Viladoniga, Jair Rosa Pinto, Liminha e Rodrigues, ampliou seu acervo de títulos e se consolidou como uma das equipes mais importantes do Brasil. 25 Na virada da primeira para a segunda metade do século, o Alviverde atingiu um grande momento, conquistando seu primeiro e um dos mais importantes títulos internacionais. O clube paulistano venceu a Juventus, da Itália, no estádio do Maracanã, 26 para um público de mais de 100 mil pessoas, na final da Copa Rio de 1951, competição que foi reconhecida posteriormente pela FIFA com o Mundial de Clubes. 27 e 28 Entre 1958 e 1970, nos anos de ouro do futebol brasileiro, quando o país conquistou seus 3 primeiros títulos mundiais de futebol e encantou o planeta, o Palmeiras era um dos poucos times que conseguiam ser páreo para o Santos de Pelé. 29 Considerado um dos maiores times do mundo em todos os tempos. Em 1965, foi inaugurado o Estádio Magalhães Pinto, o Mineirão, e, para coroar os festejos da inauguração, organizou-se um amistoso entre a seleção brasileira e a do Uruguai. Pela primeira vez na história do futebol brasileiro, um time, a Sociedade Esportiva Palmeiras, foi convidado para compor toda a delegação, do técnico ao massagista, do goleiro ao ponta esquerda, incluindo os reservas. A partida foi realizada no dia 7 de setembro, data da independência brasileira, e o Palmeiras derrotou o Uruguai por 3-0. 30 Durante essas décadas de ouro do futebol brasileiro, por conta da técnica apurada e pelo toque de bola refinado de seus jogadores, o Palmeiras foi comparado durante anos a uma academia de futebol. 31 Que teve entre os principais protagonistas, em 2 fases distintas e consecutivas, grandes nomes do futebol, como Ademir da Guia, Dudu, Julinho Botelho, Djalma Santos, Servilho, Tupanzinho, Luiz Pereira, Leivinha, César e Leão. 32 Coincidentemente, após o maior ícone da academia, o meia Ademir da Guia, encerrar a carreira em 1977, o Palmeiras ficou durante um longo período sem conquistar títulos. Conhecido como Divino por conta da grande classe no trato da bola e pela eficiência, Ademir é considerado o maior jogador da história do Alviverde, com a impressionante marca de 901 jogos disputados, 153 gols marcados e dezenas de títulos conquistados, entre campeonatos oficiais e torneios amistosos nacionais e internacionais. 33 O jejum de títulos entre 1976 e 1993 foi o mais longo da história do clube e exigiu paciência da torcida, que viu seus maiores rivais dominarem as conquistas da década de 1980. 34 O martírio alviverde foi sepultado depois que a diretoria idealizou uma inédita parceria para a gestão do futebol com a empresa multinacional de origem italiana Parmalat. 35 Tal acordo possibilitou a contratação de grandes jogadores e técnicos competentes, que recolocaram o Palmeiras na trilha das conquistas. Marcos
Sob o comando de Vanderlei Luxemburgo, o time formado por craques, como Evair, Edmundo, Roberto Carlos, César Sampaio, Mazinho, Edilson Oizinho, goleou o arquirrival Corinthians por 4-0 na final do Campeonato Paulista de 1993, encerrando o incômodo tabu. O mesmo time conquistaria o torneio Rio-São Paulo daquele ano e o Campeonato Brasileiro. 36 No ano seguinte, o Alviverde obteve ainda os bicampeonatos paulista e brasileiro, com o meia Rivaldo sendo destaque na conquista nacional. 37. Luiz Felipe Scolari, o Felipão. Na segunda metade do período de parceria com a Parmalat e sob o comando de Luiz Felipe Scolari, o Palmeiras chegou a 3 conquistas inéditas: a Copa do Brasil e a Copa Mercosul, ambas de 1998, e a Copa Libertadores da América de 1999. 38 Nestes 3 títulos, alguns dos destaques da equipe foram os jogadores Arce, Alex, Kleber, Oséias, Paulo Nunes, Júnior, Euler, além dos já citados Zinho, Evair e César Sampaio, e dos goleiros Veloso e Marcos, este último que se transformou num dos maiores ídolos da história alviverde. 39 40-41. Depois do novo período de alegria, que além de títulos, contou com 2 eliminações históricas do Corinthians na Copa Libertadores da América, e já com o término da parceira com a Parmalat, a torcida alviverde conviveu com a enorme tristeza do rebaixamento no Campeonato Brasileiro de 2002. Numa demonstração de paixão e fidelidade, apoiou o Palmeiras na conquista da Série B de 2003. 42 A primeira década do século XXI foi um período de tentativas de reestruturação política e administrativa para o clube, que voltou a levantar um título de primeira divisão somente em 2008, quando conquistou o Campeonato Paulista. 43. Dudu levanta o troféu do Campeonato Brasileiro de 2016. Em 2012, ano no qual o ídolo Marcos encerrou a carreira, o Palmeiras voltou a levantar um título nacional após 12 anos. Comandada novamente por Luiz Felipe Scolari, a equipe alviverde conquistou a Copa do Brasil de 2012, de forma invicta, depois de levar a melhor contra o Coritiba na final da competição. 44. No mesmo ano que ratificou a marca de maior campeão nacional da história, o alviverde amargou um novo rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro, depois de uma campanha marcada por uma série de contusões de jogadores, mau planejamento, elenco limitado e uma administração bastante questionada de seu presidente Arnaldo Tironi. 45. No ano seguinte, já sob a administração do presidente Paulo Nobre e com uma campanha com clara superioridade da equipe ante as demais, o Palmeiras subiu novamente à primeira divisão com 6 rodadas de antecedência, 46 garantindo a participação na Série de 2014, ano de seu centenário, quando escapou por pouco de um novo rebaixamento e quando teve a inauguração de sua nova arena como grande motivo de festa. 47 Em 2015, quando a nova arena teve seu primeiro ano completo de existência, o local foi palco de vários jogos com recorde de público e renda e fechou o ano com a conquista palmeirense do tricampeonato da Copa do Brasil, disputa que teve o goleiro Fernando Praz como grande herói. 48 Em 2016, confirmando seu retorno às conquistas de grande porte, o alviverde chegou ao seu 9º título do Campeonato Brasileiro, depois de liderar 26 das 38 rodadas da competição e realizar a segunda melhor campanha da história dos pontos corridos. 49.